Olá, amigos da internet, irmãos de Ideal Espírita. É com alegria que estamos aqui novamente, juntos, com a oportunidade de refletirmos um pouco mais um dia, neste instante em que nos encontramos distantes fisicamente, mas muito próximos de alma e de coração. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição do Gotas de Esperança. As pessoas estão chegando, a Luciane, nossa irmã Rosângela, a Clara. E vamos então começar a nossa reflexão de hoje com essa mesma alegria, essa mesma esperança que tem norteado as nossas meditações nas tardes desses últimos dias. E o tema que Emmanuel nos preparou para hoje, do livro Deus Sempre, é o capítulo de nome Rendimento, um nome bastante sugestivo, que nos lembra a parábola dos talentos. A impressão que nós temos é que a humanidade está numa pausa, escutando a pergunta do Cristo: que fizestes dos talentos que eu te confiei? Então é um momento de nós olharmos para os potenciais que nós trouxemos para esse mundo e meditarmos sobre o que temos feito com eles. Qual é o rendimento que temos dado a essas capacidades que cada um de nós trouxe para a presente encarnação. E é importantíssimo porque a doutrina espírita, ela nos faculta a condição de refletir sobre tudo isso. Porque ela nos dá um ingrediente fundamental, que é chamado de lei de causa e efeito. Sem o conhecimento da lei de causa e efeito, da reencarnação e da imortalidade da alma, nós não conseguiríamos refletir sobre esses rendimentos em relação aos potenciais que cada um de nós traz ou trouxe consigo e também que desenvolveu até esse ponto da nossa jornada terrena. Lá no livro Falando a Terra, o espírito Mariano Fonseca, ele diz lá no capítulo 32 que o preguiçoso estima a confiança no acaso. Porém, o homem diligente levanta-se trabalhando e espera por Deus, espera que Deus lhe robore as mãos ativas. Essa é a nossa proposta. É essa proposta que a doutrina espírita nos traz. Os arquitetos do nosso destino, do nosso futuro, somos nós. A humanidade pode passar pelos processos de aprendizado necessários para entrarmos num novo estágio do planeta de regeneração, através de caminhos da dor, de sofrimento, ou com o jugo suave e o fardo mais leve, se resolver ir pelo caminho do amor que o Cristo nos ensinou. Então não é momento de nos desesperarmos, perdermos a esperança. Ao contrário, é momento de refletirmos, traçarmos novos planos, retirarmos aqueles projetos de tarefa no bem que estavam arquivados em razão da correria do dia a dia, colocarmos isso na nossa prancheta da meditação, da reflexão, para que nós possamos já, não esperar acabar esse isolamento, mas já dentro da nossa família, do nosso reduto doméstico, já colocar esses projetos em prática. Assim, estaremos alinhados com a lei, como nós veremos agora na lição que Emmanuel nos trouxe. A primeira frase dessa lição diz assim:
Leve auxílio que estendas, mais apoio a servir-te. Leve auxílio que estendas, mais apoio a servir-te. Então, um gesto mínimo que nós façamos em favor do outro desencadeia com essa lei de causa e efeito uma proporção de bênçãos inesgotáveis em nossa vida. Basta que a gente olhe para trás para vermos quantas e quantas vezes fomos abençoados por mínimos gestos, no bem, mínimas ações no bem. É por isso que Jesus falava do grãozinho de mostarda, do fermento que leveda a massa, do sal, né? Vós sois o sal da terra, a gente sempre põe um pouquinho de sal. Da dracma perdida. Quando os apóstolos chegaram para ele e falaram, mestre, essa multidão toda lá no Sermão do Monte, vieram de longe, estão com fome. O que Jesus pergunta para eles? Lá na passagem de Mateus. Que tendes? Aí eles mostram os peixes, né? Os 5 peixinhos e os 2 pães. E aí ele promove um rendimento para toda aquela multidão que ali se congregava. Então, nós não temos, até por falta de capacidade evolutiva, condições de fazermos grandes feitos perante a humanidade, como um Chico Xavier, uma Mahatma Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, um Albert Schweitzer. Mas temos condições de fazer naquele ambiente, naquela comunidade, que nós fomos colocados pela providência divina. E ele diz assim, a esperança que espalhes é uma estrela a esperar-te. A gente pensa na esperança sempre como uma estrela, né? A nos apontar dias melhores, a nos encher a alma de otimismo. E quando nós, através das nossas ações, da nossa palavra, nós espalhamos esperança nos corações, essa estrela na nossa vida se acende cada vez mais. E aí nós vamos ver Emmanuel no livro Perante Jesus, no capítulo 4, ele diz assim, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia, que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Que maravilha, gente. Se nós estamos trabalhando no bem, nós temos um passado, uma ficha de débitos na contabilidade divina muito grande. Mas se estamos nos esforçando em servir, em sermos úteis, em espalhar a esperança através de soerguer o irmão, através de uma ação em favor dele, mitigando a sua dor e o seu sofrimento, seja dentro do nosso ambiente familiar ou não, todas as vezes que isso ocorre, o que acontece? É como se o pai olhasse, observasse o nosso esforço e dissesse assim, lei de causa e efeito, você está momentaneamente suspeita para a correção, mas ativa para impulsionar esse meu filho adiante. Isso é algo maravilhoso. É claro que não vamos fazer o bem esperando o bem em troca, mas como diz o benfeitor André Luiz, não é questão de privilégio ou de amizade, é lei. Então vamos refletir sobre isso, para que os obstáculos que criamos através de nossas ações impensadas, de nossas atitudes, de nossos desatinos, a gente possa cada vez mais diminuir isso. E preencher a nossa movimentação no mundo com ações harmônicas de acordo com a lei. E o que é isso?
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim estaremos amando ao Criador. Porque, como diz a mensagem do Evangelho, quem diz que ama a Deus e prejudica ao seu irmão, está mentindo. Porque como pode amar a Deus que não vê e prejudicar o seu irmão a quem vê? Então é fundamental nós compreendermos essa dinâmica da lei. A doutrina espírita nos mostra isso. E temos que usar essa dinâmica a nosso favor, no sentido da nossa progressão espiritual. Mais uma frase de Emmanuel: dor que tires dos outros, prova de que te afastas. Todas as vezes que eu balsamizo, que eu sou instrumento de refrigério para a dor alheia, provas, muito provavelmente no campo da expiação, são afastadas de nós. E aí nós vamos ver o irmão X, que é Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, no capítulo 28, ele diz assim: nos delicados meandros da lei de causa e efeito, o mal não precisa ser resgatado pelo mal, onde o bem chega antes. A lei de causa e efeito, que é a lei de justiça, ela não é uma lei de talião, olho por olho, dente por dente. Isso é uma interpretação equivocada que muitos de nós temos. Ela é lei de amor, mas como diz o Livro dos Espíritos, lá a 10ª lei moral, ela é lei de justiça, mas também é lei de amor e de caridade. E se nós estamos nos movimentando para podermos ser canais de harmonia e de felicidade, sermos úteis à felicidade do outro, a lei vai agir também a nosso favor. Porque isso significa, porque as leis estão gravadas na nossa consciência, que nós estamos buscando melhorar. E Kardec nos disse que reconhecereis o verdadeiro espírita pelo seu esforço em domar as suas más inclinações, o que vai redundar em sua transformação moral. Diz ele ainda: doar felicidade é retratá-la em nós. Olha aí. O Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ele diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Todas as vezes que eu dou de mim mesmo para o outro, e esse outro se encontra num estado de felicidade por estar recebendo, eu também estou feliz. Eu estou refletindo a felicidade do outro. E aí nós vamos ver André Luiz no livro Caminhos de Volta, no capítulo 40, ele diz assim: de qualquer modo, a lei de ação e reação funcionará, entregando-nos aquilo que oferecemos de nós ao outro. Então, gente, se quisermos ser felizes, sejamos instrumentos da felicidade do outro. Porque aí a gente estará se refletindo. Aquele sorriso, aquele olhar de gratidão, será o nosso sorriso por termos servido. E o nosso olhar de gratidão a Deus por ter nos permitido aquela oportunidade de sermos úteis. E olhe que hoje nós podemos fazer isso agora, dentro da nossa casa. Nos pequeninos detalhes, como dissemos na outra frase que lemos há pouco. Nos pequeninos gestos de apoio, de gentileza. Às vezes tem pessoas que não gostam de ter essa expressão, eu te amo, eu gosto de você, mas elas muitas vezes podem expressar esse amor nas pequeninas gentilezas dentro da nossa casa. Já pensaram nisso? Naquele chá que trazemos para alguém, naquela tapioca que fazemos e entregamos ao outro, naquele suco, naquele gesto de colocarmos e ajeitarmos ali o travesseiro, a almofada, para que a pessoa possa se recostar. São pequeninas coisas e que nós nos sentimos felizes.
Porque essas coisas partem do coração. Se tivermos os gestos exteriores, melhor ainda. Mas se não, não se preocupe. Isso virá com o tempo, mas virá espontaneamente. E não de uma forma, vamos dizer, forçada, né? Apenas na forma exterior, sem guardar a essência. Olha a semente humilde e a colheita dos frutos. Uma semente de uma mangueira pequena, humilde, jamais poderá imaginar a fartura que ela provocará quando se transformar numa árvore frondosa e cheia de frutos. E quando as pessoas vierem colher os seus frutos, serão gratas a essa mangueira, cuidarão dela, evitarão que bichos, que alguém corte-lhe os galhos, que pragas possam dizimá-la. Isso é a lei de ação e reação, que Emmanuel, lá no livro Ceifa de Luz, diz, no capítulo 42, os outros colhem os frutos de nossas ações e oferecem-nos de volta as reações consequentes. Não temos nada a perder, só a ganhar. Quando, espontaneamente, sem esperar nada em troca, fazemos como a semente da mangueira. Crescemos, florescemos, frutificamos, oferecemos sombra, e todos aqueles que se beneficiarem desse rendimento, nossa lição hoje é rendimento, dessa multiplicação dos talentos, das capacidades de que Deus nos dotou, também retribuirão. Agora a gente começa a entender a frase da oração franciscana: é dando que se recebe. E Emmanuel diz que o ato de doar, da caridade, nesse ato já está contido o ato de receber. Porque a caridade tem duas faces. A face exterior, que demonstra o amor em ação, e a face interior, a face que nos transforma interiormente, nos renova. E se somos seres renovados, somos seres felizes, mesmo que não haja uma retribuição. E aí, ele diz ainda, todo bem rende o bem pelas contas de Deus. E Emmanuel, André Luiz, no livro Estude Viva, capítulo 68, diz assim: referimos-nos frequentemente à lei de causa e efeito. Todo bem rende o bem pelas contas de Deus. Sabemos que ela funciona em termos de exatidão. Utilizamos-la quase sempre, tão só para justificar os sofrimentos, esquecendo-lhe a possibilidade de estabelecer alegrias. É claro, André Luiz nos lembra de algo fundamental. Se eu distribuo alegria, eu recebo a alegria da vida em tudo que eu fizer. Então nós parecemos que somos criaturas riquíssimas, mas com hábitos miseráveis. Fixamos-nos apenas no sofrimento e na dor quando nos desviamos da lei. Por que não nos esforçarmos, como diz Kardec, que é o verdadeiro espírito, por domar essas más inclinações, que é exatamente andarmos de acordo com a lei. Porque aí seremos bem-aventurados. Receberemos essas bem-aventuranças espontaneamente. E as melhores bem-aventuranças são essas, porque nascem espontaneamente da nossa alma. Então, meus irmãos, vamos pensar sobre isso, sobre esse texto de Emmanuel, que temos feito das nossas capacidades, porque agora, com essa pandemia, estávamos vendo alguns noticiários e percebemos uma coisa importantíssima. Quantas pessoas lá fora não têm água limpa, não têm rede de esgoto, redes sanitárias? Como elas vão fazer a sua higiene? Só mesmo à custa de corações abnegados que moram ali nas imediações. E quem mora na periferia, nos casebres, em muitas das favelas,
sem condições dignas. Essas crianças que muitas vezes vão à escola para alimentar porque não tem um alimento em casa e as escolas agora estão fechadas. Vocês percebem que essa pandemia está nos mostrando a extensão do trabalho que teremos que fazer após terminar esse isolamento? Porque não adianta só socorrer agora. E o próximo que virá? E o próximo desafio? A próxima pandemia? O tempo é curto. Então, e não são apenas os governos. As instituições espíritas, como todas as outras religiosas, têm essa tarefa de auxiliar esses companheiros a terem o mínimo. Se preferência ensinando a pescar, para que eles possam ter a condição de enfrentar as dificuldades que ainda virão nesse momento de transição planetária. Não fiquemos de braço cruzado achando que são apenas os políticos. Esses têm grandes responsabilidades, que lhe foram incumbidas e investidas com a chancela da sociedade que os elegeu e a autoridade que veio de cima, senão não teriam sido eleitos. Porém, tanto eles como nós também temos, cada um de nós, as suas responsabilidades, né? Porque, aos poucos, o grão de ação benéfica que cada um de nós fizer aliviará o peso dos karmas coletivos que hoje se precipitam sobre a humanidade. E aí eu me lembrei aqui de um caso do Divaldo, um caso até humorístico, em que ele nos disse que um irmão lá do trabalho da Mansão do Caminho havia tido um problema cardíaco grave, um infarto, foi socorrido, foi levado ao hospital, passou lá um tempo, restabeleceu-se, foi para casa e o Divaldo, junto com alguns companheiros, foram lá fazer uma leitura do Evangelho e ministrar um passe. E aí, depois da alegria do reencontro, fizeram a prece, o Divaldo abriu o Evangelho e o companheiro, assim, na expectativa para saber o que sairia, né, que pudesse levar conforto ao coração dele. E saiu no capítulo que tem a lição: se fosse um homem de bem, teria morrido. Divaldo leu, ficou assim, sem saber o que dizer. Olha, meu irmão, vamos fazer o seguinte, nós já conversamos demais, vamos aplicar o passe. Não, Divaldo, leia. Eu quero saber o que Joana de Ângeles trouxe para mim nessa tarde do Evangelho de Jesus. E ele leu. E o companheiro, muito emocionado, disse assim: eu entendi, Divaldo. A mim está sendo dada uma nova chance para que eu possa melhorar, para que eu possa me tornar um homem de bem. É isso que o coronavírus está fazendo conosco, nos dando uma nova chance, meus irmãos, para que nós possamos agora, primeiro com a nossa família, depois lá fora, aumentarmos os nossos rendimentos, desenterrarmos os nossos talentos, para que possamos multiplicá-los em favor dos que sofrem. Muito obrigado a todos. Vamos aqui ver os companheiros que estão conosco nessa tarde. A Luciane, a Rosângela, a Clara, o Renato, a Fernanda, nosso irmão Nenildo de Natal, Thaís, boa tarde, Thaís. A Cíntia, que bom, minha amiga. Minha evangelizanda, que hoje é minha evangelizadora. A Pauliane também, a Nilce, o Newton, a Maria Aparecida, todos vocês, meus irmãos, e os outros que aqui não pude relatar o nome, sintam-se abraçados em mais essa tarde de esperança. E vamos continuar firmes, sempre, com Jesus e por Jesus. Paz, saúde e alegria a todos. Até amanhã.